Oi, galerinha, tudo bem? E aí, meus amores, vamos então para a nossa terceira aula sobre reino fungi. Então, nós começamos aí vendo as características gerais de fungos, vimos então que os fungos eles são heterotróficos, que eles têm digestão extracorpórea, Vimos também que eles têm parede celular de quitina, que eles têm glicogênio como reserva energética. Falamos de várias importâncias deles, né? Vimos a organização corporal dos fungos, né? Vimos então que eles são formados por hifas, que são verdadeiros cordões celulares, e essas hifas, o emaranhado delas formam um micélio. O micélio organizado forma um corpo de frutificação, formado na época da reprodução. Depois falamos dos líquens, né? Então vimos aí algumas relações, algumas associações dos fungos com outros organismos. Falamos dos líquens, falamos das micorrizas, não falamos de reprodução ainda. Falamos dos fungos associados aos animais e também de fungos endofíticos. E agora sim, agora nós vamos falar de reprodução. A reprodução dos fungos pode ser assexuada e sexuada, tá? Muitas espécies aqui, elas podem se reproduzir tanto assexuada quanto sexuada, tá bom? Tanto a reprodução, na reprodução assexuada quanto na reprodução sexuada, a gente tem a liberação de esporos. Os esporos normalmente são estruturas muito resistentes que podem ser levadas pelo ar ou pela água e podem permanecer por muito tempo, tá? Eles podem viajar distâncias aí e permanecer durante muito tempo, até que então eles encontram um local favorável e conseguem se desenvolver, né? Germinam e dão origem a outros indivíduos, tá? A gente tem também na reprodução assexuada a fragmentação, então um pedaço do fungo ele se destaca e ele consegue originar um outro indivíduo, tá? Então muitos fungos se reproduzem assexuadamente dessa forma. Brotamento aqui é muito comum nos fungos unicelulares, tá? Então esses fungos, quando eles vão se dividir, né, o Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, quando ele vai se dividir, ele é uma célula só, né? Aí uma célula só. Quando ele se divide, tá? Ao invés de ocorrer a citocinese, ao invés deles se separarem, eles ficam unidos, tá? E assim, várias outras células vão fazendo, então vão surgindo brotos, tá? Até que esse broto pode se destacar e originar novos indivíduos, tá bom? Reprodução sexuada, nós vamos destacar alguns ciclos de reprodução sexuada nos grupos que nós vamos começar a falar. Bom, então vamos lá? Nós vamos falar agora dos principais grupos de fungos. E o primeiro são os microsporídeos. Os microsporídeos são fungos unicelulares, parasitas de animais. E eles produzem um tubo e por meio desse tubo eles invadem as células dos hospedeiros. Na verdade, não é um grupo muito cobrado na prova. Eu coloquei esse grupo aqui porque ele tá lá no livro de vocês, tá bom? A gente tem aqui os quitrídeos, tá? Os quitrídeos nesse grupo a gente tem muitos representantes aquáticos, eles têm representantes unicelulares e multicelulares, eles possuem hifas cenocíticas e eles não formam de corpo de frutificação. E aqui a gente tem uma espécie que tem sido muito falada, que tem sido muito estudada, que é a Batrachochitrium dendrobatides, tá? Essa espécie ela tem ameaçado muito a população de anfíbios, causando uma doença denominada quitridiomicose, tá? Esse fungo, ele ataca a pele dos anfíbios e deixa eles sem proteção, tá? E acaba também atrapalhando a troca gasosa na pele dele e provoca então a morte de muitos fungos por parada cardíaca, tá? Isso tem sido muito estudado no mundo inteiro, tá? Esse fungo ele tem sido muito falado porque esse probleminha aí tem levado a um declínio mundial do número de anfíbios, tá? Então, vale a pena aí a gente falar um pouquinho, né? Ler um pouquinho sobre esse fungo posteriormente. Um outro grupo que nós temos é o grupo dos zigomicetos, um grupo importante também.
ele não forma corpo de frutificação. Os organismos podem ser sapróbios, parasitas ou mutualísticos, tá? Então, quando a gente fala de sapróbios aqui, são organismos que degradam a matéria orgânica, tá? Parasitas vivem às custas de outro, e mutualístico que vivem associados, né, em uma relação que é benéfica para ambos. A maioria desses fungos é saprófita, tá bom? Eles são predominantemente terrestres, possuem hifas cenocíticas, e um exemplo muito bom aqui, muito clássico, é o Rhizopus stolonifer. Esse fungo é nada mais nada menos do que super conhecido nosso, é o bolor preto é o que causa o bolor preto do pão, tá? Esse fungo, ele pode atacar frutas também. E o ciclo reprodutivo sexuado desse grupo, ele é às vezes cobrado em prova. E é por isso que nós vamos dar um destaquezinho para ele aqui agora. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa reprodução. Olha só, eles têm aqui hifas. Essas hifas, elas são denominadas positivas e negativas. Em alguns livros, a gente encontra como feminina e masculina, tá? Então, são hifas que apresentam uma certa diferença genética. Na época da reprodução, o citoplasma dela vai formando uma amontoadinha aqui, ó, uma estruturinha avantajada, tá? E forma o que nós chamamos de gametângio, tá? Nessa região aqui, então, vão formar gametas. Esses gametas, eles fecundam, tá? Eles fecundam e formam o zigoto. Esse zigoto se multiplica e essas células formam meiose, tá? As células, elas ficam dentro dessa estruturinha aqui, que nós chamamos de esporângio. E quando essa estruturinha seca, ela libera, então, os esporos, tá? Esses esporos são carregados pelo ar. Quando a gente olha o bolor preto do pão, a gente vê parecendo uma farinhazinha bem fininha, preta. Aquilo dali é nada mais, nada menos do que os esporos. Esses esporos, então, eles são carregados pelo vento, pelo ar, né? Aí eles são muito levinhos, então são carregados com muita facilidade. E quando eles encontram um local favorável, eles se desenvolvem e formam as hifas novamente, né? Dando continuidade aí ao ciclo reprodutivo desse organismo. Um outro grupo também que a gente tem importante é o grupo dos ascomicetos. Os ascomicetos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, eles possuem hifas septadas, e aqui vale a gente lembrar que é o maior grupo de fungos registrado no mundo, com cerca de 64.163 espécies. E eles são muito reconhecidos por serem excelentes decompositores. Eles têm enzimas muito eficientes para fazerem o processo de decomposição, tá? E é um grupo importante também, basta a gente ver aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. É o grupo que nós encontramos a levedura, o penicílio, o aspergillus e os líquens, tá? Então é um grupo muito estudado também. E por último, nós vamos falar do grupo dos basidiomicetos. É um grupo muito importante, né? É um grupo muito conhecido de fungos, porque é nele que estão os cogumelos. Os cogumelos, na verdade, nós não podemos esquecer que são corpo de frutificação, né? Eles só aparecem para a reprodução, no momento da reprodução, tá? Eles possuem hifas septadas, os organismos desse grupo. Nesse grupo também, a gente tem o maior ser vivo do mundo, tá? Ele fica nos Estados Unidos, se não me engano, o gênero dele, eu ia conferir, mas acabei me esquecendo. O gênero dele é Amarilla, tá? E ele tem mais ou menos 3,8 quilômetros, tá? Então, se a gente pegar as hifas, né, nós vamos ver que ele tem aí mais ou menos esse tamanho, tá? Os basidiomicetos, eles são o segundo maior grupo, com cerca de 31.515 espécies, tá? E os mais conhecidos, não resta a menor dúvida, que são os cogumelos. Eles também são excelentes decompositores, tá? São decompositores muito bons, tá? Também tem enzimas aí bem eficientes para esse processo. Dentro desse grupo, a gente tem cogumelos comestíveis, a gente tem espécies que são comestíveis, nós já falamos, champignon, shiitake, shimeji, né? E temos também
espécies venenosas, como, por exemplo, a Amanita muscaria, aquele cogumelozinho vermelho com as pintinhas brancas. Durante muito tempo, ele era considerado muito perigoso, tá? Hoje já se sabe que ele não é tão letal quanto se esperava, tá? Precisa se ingerir uma boa dose dele para ele ser letal. Ele tem propriedades psicoativas e alucinógenas em humanos, tá bom? E esse grupo também é importante nós ressaltarmos o ciclo reprodutivo dele, que vira e mexe é cobrado em prova. Há pouco tempo nós tivemos uma questão da UNB cobrando um pouquinho sobre esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o cogumelo, né? Então, olhem aqui só. Nós temos aqui o cogumelo. Essa estruturinha aqui do cogumelo é o que nós chamamos de haste. Aqui estão as hifas, o emaranhado delas, então, forma o micélio. Esse chapeuzinho aqui, tá? Ele é chamado de píleo. E se nós pudéssemos virar esse chapeuzinho, tá? Nós íamos ver várias plaquinhas empilhadinhas, todas organizadinhas embaixo. Essas plaquinhas são chamadas de lamelas. E nós vamos agora aumentar, nós vamos ampliar, nós vamos dar um zoom aqui, ó, nessas plaquinhas, tá? Então, olha só, vou até colocar aqui, ó, tá? Nós vamos, então, ampliar essas plaquinhas, as lamelas. Bom, então, na época da reprodução, o que acontece? Algumas células, tá? É uma hifa, né? Algumas célulazinhas dessa hifa, elas começam a aumentar a quantidade de citoplasma e elas formam uma estruturinha, como se fosse uma gotinha, tá? Que nós chamamos de basídia. Basídia. Os núcleos que estão dentro dessa basídia, eles se fundem, tá? Então, ocorre o que nós chamamos de fecundação. E forma, então, nada mais, nada menos, dentro dessa basídia, um zigoto. Esse zigoto, então, é agora 2 N's, tá? Esse zigoto, ele cresce um pouquinho e ele sofre meiose. Esse aqui é o símbolozinho da meiose, tá? E ele sofre meiose, né? Originando, então, 4 células. Lógico que eu peguei uma e ampliei, mas isso não vai estar acontecendo só com uma. Isso acontece com várias, tá bom? E aí, o que acontece? Esses esporos ficam penduradinhos aqui na basídia. Esses esporos, eles são chamados de basidiósporos. E eles são também haploide, basidiósporos, já que eles vieram de uma meiose, tá? Esses basidiósporos, eles são carregados pelo vento, né? E eles germinam, tá? Quando eles germinam, olha só, quando eles germinam, a gente tem, então, o desenvolvimento de hifas septadas monocarióticas. E aí, o que acontece? Essas hifas, à medida que elas vão crescendo, elas vão se pareando e elas promovem um processo chamado de plasmogamia. Plasmogamia é a fusão dos citoplasmas, tá? Então, essas hifas se unem e formam uma hifa septada dicariótica. Essa hifa cresce, originando, então, um novo indivíduo, tá? Então, esse é o ciclo reprodutivo dos cogumelos, tá bom? Bom, nós encerramos aqui. Na nossa live, nós iremos tirar dúvidas, tá bom? Então, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem e eu desejo que vocês estejam aproveitando muito esse tempo e que vocês comecem a ser agora quem você quer ser daqui pra frente. Não deixem de estudar, não deixem de aproveitar e de crescer muito durante esse tempo que estamos podendo ficar em casa. Beijos no coração!